Você sabia que o Brasil é o segundo país mais negro do mundo? Só perde para a Nigéria na África. Aqui, 54% da população é composta de negros e pardos. Para mostrar um pouco da realidade dos negros brasileiros sob uma ótica diferente, a cada semana a TV Evangelizar apresenta um novo episódio do Brasil de Cor. Entrevistas com médicos, advogados, profissionais das mais variadas áreas, com assuntos interessantes para pessoas de todas as cores. Acompanhe o Brasil de Cor. O Brasil de Cor está hoje no bairro Campo de Santana, aqui na região sul de Curitiba. E a gente veio para cá para conversar com a Luciana Cortez, uma líder comunitária aqui da região, que faz um trabalho muito legal com crianças, jovens e mulheres. Ela criou inclusive uma ONG, Lucianas e Marias. Mas não é só isso não. Vamos conhecer um pouquinho da história da Lu? E agora eu vou conversar com a Luciana. Nós estamos na casa dela, uma casa colorida, cheia de peças de crochê que ela fez ao longo dos anos. Nós vamos começar essa história bem lá atrás. Eu gostaria que, Luciana, primeiro, muito obrigado por nos ter recebido na sua casa. E eu gostaria de começar essa história bem lá atrás. Quando é que você começou a mexer com agulhas e linhas? Quando é que você aprendeu a fazer crochê? Então, eu aprendi já tem algum tempo, alguns anos, né? Eu tinha por volta de 8 anos quando eu aprendi em um grupo de uma igreja que chegava americana e começou a ensinar artesanato para as pessoas da comunidade onde eu morava. E como é que foi o teu começo com o crochê? O meu começo ainda foi até com tricô, na verdade, né? E aí a gente vai descobrindo coisas novas, aí chegou o crochê na minha vida e foi emocionante. Eu falo assim. Então, já que você começou com o tricô, explica qual a diferença entre tricô e crochê. No final do trabalho a gente até percebe, mas como é que se dá essa diferença? Então, o tricô ele é feito com 2 agulhas, né? E o trabalho é diferente porque é mesmo com 2 agulhas. E o crochê é só com uma agulha mesmo, com a ponta assim, ó, curvada. Essa ponta curvada. Nós temos até aqui algumas agulhas, que são agulhas maiores, né, que mostram bem essa ponta curvada. Bom, você começou então com 8 anos e como é que você começou a dar forma para o seu trabalho? Então, eu aprendi com 8 anos e aí ao longo da vida eu acabei deixando o crochê de lado e esquecendo. E alguns anos atrás eu retomei o crochê para fazer tapete mesmo, como eu fazia, tapete, toalhas, enfim. E eu descobri num encontro que eu fui convidada com umas crocheteiras, através da Suzana Bittencourt, eu descobri que a gente poderia... Eu tinha esse sonho já, essa curiosidade, sabe? Mas eu nem tinha ido buscar ainda essa informação. E aí, nesse encontro, eu conheci o amigurumi e me encantei. Foi aí que eu comecei a fazer os meus trabalhos a partir dessa técnica. E o que é essa técnica? Então, é uma técnica milenar, né, eu acredito que japonesa, que a gente faz da forma ursinhos, bonecas, enfim, é infinito, não tem, as possibilidades são infinitas. Tudo que você imagina, você consegue fazer. Exatamente. E você é uma pessoa muito criativa, né? A gente tem muitas peças aqui na sua casa, como eu falei no começo, tem outras peças aí espalhadas em ONGs, daqui a pouco você vai nos contar esse trabalho que você faz também fora de casa. Tem até peça tua no museu. Sim, graças a Deus. Que peça que você tem no museu? Então, no museu eu fiz um cenário, uma espécie de cenário onde tem uma araucária, gralha azul, são símbolos do Paraná. Daí eu acabei colocando uma família, um João de Barro com a sua mãe e uma família de capivara. Bom, você é uma líder comunitária, né? E há algum tempo também você começou a ensinar o crochê para outras pessoas. Como é que é essa sua atividade, Luciana? É muito prazerosa, sabe? Esse ensinar tanto trouxe benefícios infinitos para a minha vida, né, pessoal, quanto eu
eu acho que quando você faz algo com amor e com muito carinho, você recebe e transmite também o benefício desse seu, vamos dizer, experiência, dessa sua experiência. O tricô é terapia para você? Sim, crochê, tricô é terapia, com certeza. O que passa pela sua cabeça quando você está trabalhando com a agulha e com as linhas e com a lã? É uma sensação ímpar de realização. Você trabalha vários aspectos da sua vida, né? Tanto a criação, a integração, porque sempre você pergunta lá para alguém da sua família, e daí, o que vocês estão achando, né? Você trabalha a crítica também, porque às vezes eles criticam, né? Não vai ficar legal assim, tem que mudar. Então, eu acho que é bem completo, né? E a realização, quando você tem o seu trabalho finalizado e você vê que é aquilo que você esperava ou até superou as suas expectativas, isso não tem preço. Nós já conversamos antes e você disse que o tricô te ajudou a superar a depressão. Isso é real para a sua vida? Você percebe isso? Sim, a depressão ela é um estado, na minha visão, né? É um estado. E um estado de espírito, exatamente. E eu aprendi a trabalhar tudo isso, né? Como que eu posso explicar para você? Eu não sei, às vezes nem tem palavras para explicar, mas como eu falei, é uma sensação ímpar fazer o crochê, que você tira o foco das coisas que te atrapalham ou te deixam deprimida mesmo, entende? Eu acho que o crochê ele é como se fosse uma porta. Uma válvula de escape. Exatamente. E o que te deprime? O que te deprimiu? Na verdade, eu não tenho que te dizer o que foi, porque a depressão para mim é como se fosse um momento que ao mesmo tempo você está bem, tranquilamente vivendo a sua vida normal, é como se fosse uma nuvem que chega, paira e te veste, entende? E aí daquele momento você fica sem ação, tanto para desenvolver algo quanto expectativa de vida, enfim, você se sente, você nem se sente, você se sente um objeto ou algo que não tem valor, você se sente o último dos seres. Eu não tenho nem como explicar exatamente o sentimento real, mas no meu caso era como se fosse um momento de tristeza além do normal, que não te deixa ver além daquele momento. Mas teve algum gatilho que provocou isso? Eu não sei porque desde que eu me lembro, entendo por gente, eu já tenho certeza que eu tive esses problemas de depressão. Mesmo antes de a gente saber que o tratamento psicológico não era com um psiquiatra, com um psicólogo, enfim, não era somente para pessoas que têm esses problemas, que os problemas mentais não é só loucura, enfim, né? Eu lembro de quando eu era muito pequena e eu odiava na escola o recreio. O recreio era o pior momento para mim, entende? Então eu já via esse momento de isolamento. Mas o que acontecia no recreio? Você não conseguia conversar com as crianças? Não, eu não tinha. Também. Hoje eu sei que né? Mas naquele momento tinha um menino que ele me agredia todos os dias. Que eu até tenho momento, eu apago algumas coisas da memória. Eu acho que isso é um meio de defesa da gente, né? Então eu sofria. Ele me batia todos os dias no recreio. Eu não tinha essa coragem de contar para o professor, contar para minha mãe. Então ele me empurrava. Ele geralmente pegava no meu cabelo e chutava minhas costas. Eu caía e ia correndo para o banheiro, chorar e me esconder. E você não tinha amigas, não tinha a quem confidenciar isso? Eu me isso? sentia com medo de ser rejeitado. Sabe o medo de rejeição? Então você acaba se isolando. Mas isso tinha alguma coisa a ver pelo fato de você ser negra ou você entende isso como uma maldade de criança? Talvez não era pelo fato de ser negra, não sei te dizer isso, mas eu acho que talvez não, porque eu me sentia um pouco atrasada em todo esse processo que a gente tem hoje. Eu tenho um filho de 10 anos que é totalmente, entende muito mais do que quando eu tinha a idade dele, né? Eu não tinha muito essa consciência de cor naquele momento, porque eu tenho uma vaga lembrança de quando eu descobri algumas coisas em relação à cor, que eu disse para minha mãe assim: mãe, a senhora não me lava direito.
Porque a Rosângela era uma vizinha nossa. Ela é branquinha e a mãe dela lava ela bem certinho. Então, mas isso com quantos anos? Eu não 4, lembro. 5 anos, talvez um pouquinho antes? Não, eu acho que talvez uns 7 anos até. Não tenho muita lembrança. Então, aí a minha mãe falou, então a mãe vai te lavar hoje. Ela colocou uma bacia, que era com o jeito que a gente tomava banho na época e tudo mais, e ela pegou uma escova de lavar roupa. E ela começou a esfregar a minha perna para me lavar, para eu ficar branca. E aí eu lembro que eu comecei a chorar, porque doía muito. E aí ela disse assim, você não quer ficar branca? E assim, aquele momento, eu falei ainda, se fosse para ficar branca, doer assim, eu não quero. Mas depois ela te explicou a questão da raça, a questão da cor da pele, ou foi a maneira que ela teve para te explicar isso? Foi a maneira que ela teve, ela falou assim para mim, e aí ela falou que, eu acho que eu lembro que ela deve ter explicado alguma coisa sobre Deus, mas ela não, até aquele momento foi daquela forma que ela me explicou, foi o jeito que ela aprendeu, eu acho. Mas você não critica sua mãe por isso hoje? Não, minha mãe é muito querida e me ajuda muito, nossa, eu não sei nem o que eu faria. Todos os dias eu levanto, mesmo se eu tenho compromisso, a primeira coisa que eu faço, eu acho que também foi o jeito que ela aprendeu, né? Eu vou lá na casa dela, eu moro do lado dela, tive um privilégio de morar do lado da casa da minha mãe, tomo café com ela todos os dias. E como é que você trata a negritude com o seu filho? Você falou que ele é mais descolado. Sim, eu tenho 2 filhos, um de 18 e um de 10. Eu converso com eles, eu tento mostrar para eles que, até da forma que meu pai percebeu. Eu lembro que quando eu era pequena, meu pai, ele explicou para mim dessa forma, que ele fala assim, o branco tem orgulho da raça dele, o japonês tem orgulho da raça. Então, nós somos negros, nós temos que ter orgulho da nossa raça também, entende? E aí eu trabalho isso com os meus filhos, né? Vocês são negros, né? Eu ainda falo, meu pai fala, se alguém falar que vocês têm cabelo duro, vocês têm mesmo, enfim. Eu trabalho isso com meus filhos, para eles gostarem da raça, que o negro é importante, que o Brasil, boa parte do Brasil foi construído né, com o trabalho do negro, né? A custa de muito choro, de muita... entende? E assim, a culpa do preconceito não pode ser nossa, né? O problema não tem que ser nosso, tem que ser, esse é um problema da pessoa que tem o preconceito, né? E eu digo para eles, vocês têm que amar a cor de vocês têm que amar que vocês são negros, que a mãe é negra e é uma raça muito bonita e que lutou muito e luta até hoje, né? Legal. Vamos colorir um pouco essa conversa. Estou vendo aqui lãs de várias cores, né? Estou vendo ali uma cabeça. Como você disse que essa técnica japonesa, enfim, que você aprendeu, você vai moldando as peças, mas você faz um projeto da peça antes de fazer? Você tem peças aí de 2 metros de altura, ou você vai fazendo a peça à medida que a imaginação vai te dando as dicas? Então, eu mentalizo o que eu quero fazer, né, e eu vou fazendo. Como o artesanato é uma atividade manual, você mentaliza e você começa a fazer. E ela vai criando forma conforme você vai fazendo a peça. Eu nunca sei exatamente como ela vai ficar, né? Eu memorizo e tento colocar isso no papel. Esse senhor barbudo ali sentado na cadeira, você diz que é o seu marido, seu marido de férias. Como é que você teve a ideia de fazer o Fernando, que é o nome dele, como é que você teve a ideia de fazer o Fernando de férias? Então, o Fernando ele me ajuda muito nas atividades tanto da casa quanto no crochê. Ele é um crítico nato dos meus trabalhos, né? Aliás, uma informação, o Fernando está acompanhando a entrevista aqui, estava acompanhando, está sempre aqui do lado, trazendo as coisas e tudo mais. Então, e ele é bem crítico e na hora que eu preciso, eu ensinei eu gostei muito da atitude dele em aceitar aprender o crochê para me ajudar, porque ele viu que era muita atividade, muito crochê e tudo mais, e ele aceitou aprender e faz muito bem, sabe? Eu até digo que faz melhor que eu o crochê. E eu quis homenagear ele, porque eu sempre faço algumas peças em homenagem a uma ou outra pessoa e nesse momento eu achei mais justo homenagear ele. Que pessoas parceria. Você já homenageou com crochê, assim, que você se lembra? Então, eu tentei, né, replicar uma Michelle Obama pelo ativismo dela quanto mulher negra e tudo mais, né? Então, eu homenageei ela. E tem algumas outras pessoas que eu já tenho elas
prontas, mas eu ainda não divulguei, mas depois em off eu vou te mostrar. Ah, que legal. Não dá para mostrar agora? Prefere não mostrar? Agora não. Mas são peças em tamanho natural? Essas que eu faço para homenagem geralmente é pequeno. O Fernando é o primeiro que eu fiz em tamanho natural, vamos dizer assim. Tem outro que você tenha feito antes, assim, desse tamanho? Sim, fora a nossa africana, que é a Laura Santos, né? Que eu fiz para um momento do Dia da Consciência Negra. Tem também um outro homem, um moço que eu tinha feito naquele momento, que era o Steve Tyler. Steve Tyler, Tentei. Não ficou lá muita coisa, porque eu tinha um espaço muito curto para desenvolver esse trabalho, né? E eu gosto, quando eu vou fazer trabalhos grandes, eu gosto de fazer com tempo, sem preocupação sabe? Mas como tinha sido anunciado nas mídias que a gente ia levar, eu me obriguei a fazer do jeito que estava ali. Não ficou da forma que eu queria, nem do modelo, mas a gente expôs naquele momento. Ele não ficou sabendo dessa peça? Não, até o show que teria em Curitiba foi cancelado, né? Naquele momento, é verdade. Mas o seu trabalho, ele já percorreu fronteiras, aí o seu trabalho é conhecido fora do Paraná, fora do Brasil. Amém. Algumas coisas as pessoas sabem que você faz. Sim, fiquei muito feliz agora com o Fernando, né? Que a gente teve notícia que foi compartilhado aí em vários países do mundo, né? Itália, França, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, enfim, gostei muito. Agora você, apesar de ter um trabalho que é conhecido, é um trabalho elogiado, mas você não vende, você não aceita encomendas. Por que você não faz o trabalho para vender? Você não tem esse interesse comercial no tricô? Talvez, eu acho que uma por causa do tempo que eu não tenha para fazer isso. Eu acho que eu só faço uma peça daquela que eu falei para você, como eu faço peças únicas. Eu não replico porque eu não tenho uma receita, eu não faço uma receita, eu faço por uma inspiração, um momento de inspiração, entende? E talvez se eu fosse fazer para comercializar, eu não conseguiria também. E por que você faz tanta comida? Tem fruta, tem verdura, tem prato de macarrão que você já fez almôndega. Por que você trabalha tanto com a comida no tricô? Então, nesse momento que eu fiz a comida, foi a pedido para uma exposição que eu faria em um evento para crianças. Então, eu quis fazer esse tipo de alimento para ter a interação da criança e o interesse, de repente, por trabalhos manuais, sair das mídias, enfim. Porque eu fiz os materiais confeccionados como alimento, ela tinha a interação da criança. Ela podia preparar o sanduíche, ela podia preparar o alimento dela. Eu quis fazer com que a criança tocasse e participasse um pouquinho da atividade que eu desenvolvi naquele momento. E deu certo a experiência? As crianças gostaram? Ficou em exposição, inclusive em CMEI, eu gostei muito. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, você está falando essa coisa do tricô que você fez com as crianças, mas existe um outro projeto também que você desenvolveu que são cartas, né? Uma coisa que lá do século passado a gente escrevia cartas e tudo mais, hoje praticamente é esquecido, mas você desenvolveu um projeto com cartas aqui em Curitiba. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência, Lu, antes da gente continuar falando sobre tricô. Esse projeto de cartas chama-se Uma Carta para Mudar. Eu achei muito, para mim é muito bom receber as cartas, né? Então, o objetivo nosso naquele momento era receber cartas para as autoridades, né, para aproximar as autoridades através da escrita, né? Porque eu acho que quando a carta é escrita mesmo, ela passa até a emoção, até na letra da pessoa, você sente a emoção que ela colocou naquele momento, né? Então, o nosso objetivo era mostrar para as autoridades, agradecer, sugerir, criticar, solicitar algo através da carta. Né? E aí a gente teve convites de escolas também, tanto municipais quanto particulares, e a gente levou um pouquinho dessa ideia para que os alunos pudessem escrever cartas para as nossas autoridades com essas sugestões e críticas e elogios. E deu algum resultado prático? Eu acredito que sim. Logo quando a gente fez o projeto da carta, a gente tinha um bairro bem aqui próximo que já tinha alguns meses que estava sem troca de lâmpada,
a rua era de chão e estava bem complicada, né? E a gente levou a carta, em uma semana veio o pessoal da prefeitura, trocou as lâmpadas, passou a máquina, desaibrou o chão, enfim. E a gente teve também a carta de elogio do pessoal lá, naquele momento era da Associação de Moradores, né? A representante e presidente da associação fez uma carta também. Quer dizer, você é uma pessoa inquieta, você ajuda na comunidade, você faz tricô e você usa a sua imaginação, a sua criatividade também para resolver os problemas da comunidade. Isso é muito legal. O pessoal da produção está me insistindo aqui para que eu pegue uma agulha e tente fazer alguma coisa com linha de tricô. Não sei se isso vai dar certo, mas você pode me mostrar mais ou menos como é que é o começo do aprendizado nos cursos que você dá e falar um pouquinho sobre esses cursos? Ah, sim. Então, para a pessoa que nunca aprendeu, eu tenho a minha objetivo é sempre que a pessoa já saia com algo que ela aprendeu de casa, por causa a sensação que ela tem de realização, de que aprendeu, de que conseguiu, enfim. Então, a gente tem uma técnica para ensinar quem nunca fez. Que é o meu caso. Exatamente. A gente começa com correntinhas, aí, para revisar, a gente volta correntinha e ponto baixo, depois ponto baixo e ponto alto. Você pode mostrar? Sim, claro. Então, vou te deixar aqui com uma linha aqui, uma agulha. Você quer começar do zero? Do zero. Então, talvez do menos zero, porque minha experiência é nenhuma. Essa agulha para você, eu vou pegar uma para mim aqui também, para a gente fazer mais ou menos junto, tá? Então, a ideia, a gente vai começar assim, ó, Evelto. A gente vai começar com uma letra E. Eu sempre falo para as pessoas assim, ó. Você vai fazer uma letra E, tá? Ó, aqui. E quero ver para onde começar. Isso, vai começar com a letra E. E aí, aonde a pontinha da letra E ficou para baixo, tá vendo? Ela tá para baixo, né? Porque eu poderia pôr para cima, ela tá para baixo. Então, eu vou, para onde ela tá, eu vou deitar a ponta do meu laço e vou puxar. Então, vamos lá. O seu tá para cá, né? Ó, tá para isso. Aí você vai ter que, como o seu lacinho tá para cá, você vai ter que pescar a linha grande. Isso, pescar a linha grande, como se fosse uma vara de pesca mesmo. Aqui, ó. É que eu tô de frente pra você, eu não sei. Vou explicar tudo de frente. Agora você vai puxar as duas pontas. Puxa duas pontas. Isso. Aí você vai puxar essa aqui, ela vem. A gente vai continuar tentando aqui, eu prometo, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer nem ponto ou o quê? É correntinha. Ponto ou correntinha. Acho que vai demorar muito para essa correntinha ficar pronta. Mas eu gostaria de agradecer muito a Luciana Cortez pela entrevista, pelo depoimento dela, pela aula de crochê, que o aluno é muito ruim. Mas, Luciana, muito obrigado. E se você quiser dizer alguma coisa nesse finalzinho do Brasil de Cor, eu agradeço. Então, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de fazer o que eu amo hoje, descobrir que é o voluntariado e ainda mais no crochê. Agradecer a vocês por estarem aqui, falando um pouquinho mais do projeto da Luciana Cortez, do projeto Lucianas e Marias e Uma Carta para Mudar, que tem sido inspiração para a minha vida. Tá certo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. A gente se vê.